Vamos que vamos, torcedor, beleza? Então vamos nessa fazer a nossa escalação do Cartola nessa rodada número 26 do Campeonato Brasileiro. Você já está vendo aí que a gente está com a tabela e também a rodada na mão para a gente fazer uma análise prévia dos jogos que nós teremos. Lembrando que nessa rodada para o Cartola não vai valer o jogo do Cruzeiro contra o Cuiabá, que é um jogo que você vai ver aqui, já vou botar aqui na frente para você. No dia 14, né? Não vai valer para essa rodada. Tirando isso, todos os outros jogos, né? Goiás e Bahia, Vasco e São Paulo, tem também aqui Corinthians e Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Santos, Grenal, Atlético Mineiro e Curitiba, o Furacão contra o Bragantino e o Fortaleza contra o glorioso América Mineiro. Eles vão valer para essa rodada, todos eles, exceto então o jogo que vai ficar para a semana que vem na Arena Pantanal de Cuiabá e Cruzeiro. Beleza, então? Temos aqui o Botafogo, Bragantino, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fortaleza até o nono colocado aí. Eu acho que todo mundo tem chance de chegar na Libertadores e chance de título. Acho que ainda fica na mão do Botafogo aí, porque tivemos mudanças. O grupo sim surgiu contra o ex-treinador do Botafogo, o Portuga, que, pô, sinceramente, hein, cara, o que o Portuga fez no jogo passado realmente não, pediu para ser demitido, né, cara? Mas vamos lá, isso não tem nada a ver com a gente. Vamos para a escalação então do Cartola para essa rodada. Na última rodada, lembrando, a gente fez uma pontuação bem legal, apesar do Botafogo, né? Apesar do treinador Portuga do Botafogo, que deu uma de português, né? Para fazer justiça à piada, botou o principal jogador, o melhor jogador do time, no banco de reservas, isso sem motivo nenhum. O Botafogo não disputa outra competição, não tinha que poupar para jogo nenhum. Então, cara, gota d'água, tem treinador que inventa moda, né? Faz o simples, cara. Então vamos lá. Se não fosse por esses imprevistos em relação ao Botafogo, a gente teria feito uma pontuação bem melhor. Mas a gente fez aí 77 pontos, o que tá bom, né? Considerando a média dos cartoleiros, que foi 42 pontos de média na rodada. No gol, a gente vai aqui botar algumas opções, além do Lucas Perry, que para mim seria a opção mais, digamos assim, mais inteligente para pôr, porque o Botafogo disputa ainda um campeonato e o Fluminense não disputa mais nada, né? O Fluminense está com a cabeça lá na Libertadores, na final contra o Boca, e apesar do Fluminense ter ainda um mês aí praticamente para jogar, não precisa ficar poupando o jogador, mas eu acho que vai meio que estar de ressaca ainda em relação à classificação diante do Internacional nessa semana. Então o Lucas Perry seria uma boa. Mas para sair um pouquinho do óbvio, eu vou te dar dois nomes aqui que nem são tão fora do óbvio, mas um é o Everson, tá? do Atlético Mineiro, custando 7 cartoletas. E eu vou fazer aqui uma indicação também de um outro jogador, que é o Tadeu, que é um dos goleiros que mais faz defesas difíceis no campeonato. Então, goleiro quase que eterno do Goiás aí, há várias temporadas, e joga contra o Bahia. Goiás é um time que está sempre ali pertinho da zona do rebaixamento, mas acaba sempre se safando, né? E o Bahia, a torcida enorme do Bahia, não merece ver o sofrimento do time, mas nesse jogo eu acho que o Tadeu é uma boa opção. Então eu iria de Tadeu, para a gente poder variar um pouquinho a nossa escalação, beleza? Vamos agora para a zaga. Na zaga eu tenho algumas opiniões baseadas em fatos, né? Baseadas em números. Eu vou botar na minha zaga aqui o Maurício Lemos, que tem um jogo legal aí pro Galo diante do Curitiba, jogo em casa. Atlético Mineiro continua brigando aí por coisas maiores no campeonato, então com certeza ainda sonha com uma Libertadores. Vai querer ganhar dentro de casa, obviamente, né? Grande novidade. E aqui nós vamos de Murilo do Palmeiras diante do fraquíssimo Santos. Santos que está brigando aí, fazendo um esforço para cair, não tem conseguido, mas talvez no final do campeonato a gente esteja aí lamentando o rebaixamento de um dos gigantes do futebol brasileiro com grande tradição. Mas o Murilo não tem nada a ver com isso. Palmeiras, apesar de ter aí uma, como é que eu posso dizer, uma semana de ressaca, né, por ter caído fora da Libertadores, tenho certeza que o Abel Ferreira vai cobrar resultados e agora o Palmeiras vai com tudo em busca do título. Então continuem apostando no Palmeiras em relação à Cartola e até dentro do campeonato. Murilo, para mim, é uma opção bem legal.
Nas laterais, eu acho que você pode buscar... Aliás, na zaga, desculpa, eu acabei não citando outras opções, tá? Que eu tinha anotado aqui. Uma delas é o Brits do Fortaleza, tá custando apenas 8 cartoletas. Tem um jogo interessante, assim, o Fortaleza, né? Contra o América Mineiro em casa. E também o Maicon do Vasco, né? Jogador bastante experiente. O Vasco levou uma sapatada na última rodada, mas eu acho que agora o Vasco jogando em casa contra o time de São Paulo. São Paulo, esse sim, não precisa de fazer mais nada do campeonato. Então, para mim, esse zagueiro aí, o Maicon, pode ir bem também, custando apenas 5 cartoletas. É uma opção daquelas mais baratas que a gente costuma dar no campeonato, no Cartola, né? Opções baratas também. Então, na zaga, agora sim, na lateral, agora sim, a gente vai aqui de 2 jogadores que, inclusive, estão custando o mesmo preço, tá? Que é o João Pedro, do Grêmio, tem o Grenal, e o Di Plácido, do Botafogo. São 2 jogadores excelentes para Cartola, com pontuação muito boa, e eles são as minhas escolhas. Eu ainda te indicaria uma opção um pouquinho mais barata lá embaixo, que é o Esquivel, do Atlético Paranaense. É um jogador bem interessante, cara, e para Cartola ele vai muito bem. Então, tá aqui, Esquivel, do Furacão. Além disso, eu também colocaria um jogador do Vasco, que é o Lucas Piton. O Vasco, eu tô apostando bastante no Vasco para essa rodada. Eu acho que o Vasco vai retomar aquele caminho de vitórias, né? De uma sequência legal. O São Paulo tem qualidade, né? Como a gente pode ver, mas o Vasco tá numa ascensão, exceto pela última rodada. Eu já declarei aqui que não gostaria que o Vasco caísse. Para mim, é um time raiz no Rio de Janeiro. E então não é torcida, né? Lucas Piton realmente é uma boa opção, mas fica aí a dica para você colocar o Lucas Piton. No meio de campo, pessoal, eu vou escalar 3 jogadores que serão os seguintes. Um deles é o Cristaldo, pelo Grenal. É um jogo onde o Cristaldo, apesar de não ser um jogador que, do ponto de vista do torcedor do Grêmio, qual eu me incluo, já fazendo um campeonato ou um ano maravilhoso, mas é um jogador que a gente tem bons números para Cartola, tá? O outro jogador que eu vou colocar aqui é o Arias, que já está logo abaixo também, tem um jogo legal aí contra o Botafogo. A questão do Arias é que o Arias participa de toda e qualquer jogada de ataque do Fluminense, praticamente. A bola passa muito por ele. Então é por isso que ele tem essa pontuação boa do Cartola, essa média boa, porque dentro ou fora de casa, ele dentro do esquema do Diniz, ele é importante, é fundamental. Então, Fluminense seria uma das poucas opções que eu usaria no Fluminense, uma rara exceção que eu usaria essa rodada de jogador do Fluminense. Além disso, eu vou colocar um jogador aqui que é um jogador que é muito escalado em todos os times, que é o Vitor Bueno. Joga contra o Bragantino em casa, pelo Atlético Paranaense, e pela numeração, pelos números dele, eu acho que não tem por que fugir dessa opção. Ainda falando de opções, né? Eu poderia te dizer para você escalar, quem sabe, também o Vila Sante, até no lugar do Cristaldo. Jogador também que pontua muito bem, um dos melhores jogadores do Grêmio, talvez um dos titulares mais incontestáveis do Grêmio, fazendo o melhor ano na carreira dele. Os números mostram isso. E ele é uma boa opção para você pontuar também no Cartola. Além disso, lá em cima, com 12 cartoletas, é um jogador que para mim é talvez o melhor, talvez entre os 3 ou 4 melhores meio de campos aí para Cartola, que é o Matheus Fernandes. Joga fora de casa, mas o Matheus Fernandes, dos jogadores do Bragantino, que são jogadores que pontuam sobretudo muito bem em casa, mas o Matheus Fernandes fora de casa tem uma boa média, né, de atuação. E lembrando que o Bragantino está excelente na tabela, ou seja, o Bragantino não vai ficar, vai sair para o jogo, vai tentar jogar também. E o Matheus Fernandes é um jogador que participa muito, é muito importante no esquema do Bragantino, beleza? Então vamos lá, vamos para o ataque. No ataque a gente tem algumas boas opções aí também. Eu vou confiar no Luis Soares, último Grenal do Soares. Vai ser a última vez que nós vamos poder ver ele fazendo gol contra o Inter. Espero que ele faça. Então essa é a minha aposta para o Soares. Além disso, eu vou de Paulinho, que para mim é o jogador mais efetivo, e levando em conta o custo-benefício no Atlético Paranaense, eu prefiro ele do que o Hulk. Média boa, custo legal, tá desvalorizado, tem um jogo legal pela frente para marcar gol. Então Paulinho, essa é a opção para fazer conjunto junto com o Luis Soares no ataque.
E o outro jogador que eu vou botar é uma opção um pouquinho diferente, que você pode até não gostar, mas é o Canóbio aqui do Atlético Paranaense. Jogador pensando em te dar dicas de opções de jogadores mais baratos, né? Jogadores que têm uma condição aí de você não gastar tantas cartoletas. Além disso, mais duas opções que eu quero indicar para você. Uma delas está aqui mesmo, que é o Lucero do Fortaleza, que joga contra o América Mineiro, jogador que vem muito bem também em relação à cartola. E o jogo é muito propício para o Fortaleza fazer aquilo que tem que ser feito, que é vencer. Beleza? E tem mais uma opção que eu quero indicar para você, que é qualquer um do jogador do Vasco aqui. Eu tenho plena convicção que o Vasco vai vencer, e o Vasco é um time que vem jogando para cima, porque precisa sempre de resultado, e qualquer um dos dois atacantes aqui você vai poder escalar tranquilamente. Como o Cartola é um jogo de pontuação, né, obviamente, o jogador que tem uma média muito melhor, muito fora da curva, é o Veguete. E custando a mesma coisa, então o Veguete seria a opção mais sensata, mais, digamos assim, a opção ideal aqui. Beleza? Então esse foi o nosso time. Eu vou escalar aqui o Vojvoda para ser o nosso treinador, e de capitão, para mostrar que eu confio no homem mesmo, eu vou de Luizito Soares. Então, pessoal, custou 127 cartoletas, teríamos aí 160 e poucas para gastar, mas nós vamos então de Tadeu, né? Maurício Lemos e Murilo na zaga, de Plácido e João Pedro do Grêmio na lateral, Arias, Vitor Bueno e Cristaldo no meio de campo. Pode botar aqui ao invés dele também o Vila Sante, por exemplo, é uma boa opção. Luizito Soares, Canóbio, Paulinho no ataque, e Vojvoda é o nosso treinador. Beleza? Esse é um time para você também fazer uma pontuação bem legal. Tem jogadores fora do óbvio e jogadores aí que você vai poder também destacar sozinhos, porque são jogadores que nem todo mundo vai enxergar. Feito, gente. Um grande abraço. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Valeu, se inscreve. Até mais.